renascer de novo o sol, assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar, é pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. A cada dia nasce de novo o sol, assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Com este hino, saudamos a você, querido irmão, querida irmã, na fé em Jesus Cristo. Como comunidade evangélica de Joinville, celebramos a presença e misericórdia de Deus. O lema para o terceiro domingo da Páscoa diz: os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Palavra que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Com esta bonita palavra, invocamos a presença de Deus cantando. Somos sal da terra, fermento na massa e luz do mundo, quando agimos de acordo com a palavra de Deus, mas também falhamos. Por isso, em humildade, reconhecemos e confessamos os nossos pecados e queremos, em humildade, nos preparar para a confissão cantando.
tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a ver. Senhor, ajuda-me a amar. Senhor, ajuda-me a ser. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me a ver meu irmão. Ajuda-me a ver sua dor. Ajuda-me a ver teu perdão. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim. Bondoso Deus, com humildade pedimos o teu perdão por erros cometidos em pensamentos, palavras e omissões. Temos falhado em nosso crer, em nosso ver, em nosso agir. Diante de tanto barulho, não sabemos mais o que devemos fazer e muitas vezes o que seguir. Perdão te pedimos, se nossa sabedoria e entendimento se limita às coisas imediatas deste mundo e nem sempre silenciamos em humildade para ouvir tua vontade. Confessamos que nossa fé é fraca, confessamos que precisamos do teu amparo, da tua ajuda. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a crer. Aceita a nossa oração e por teu Santo Espírito renova-nos e revigora o nosso ser. Por Jesus Cristo, teu Filho amado e nosso Senhor. Amém. A palavra de graça assim nos diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Se com humildade pedimos, Deus vem ao nosso encontro e nos perdoa. É o que lhes anuncio em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Além de clamar por perdão e misericórdia por nós, clamemos pela humanidade que sofre. Clamamos por piedade pelo sofrimento causado pela pandemia em nosso país e no mundo afora. E queremos fazer isto cantando pelas dores deste mundo, ó Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação.
se o mundo inteiro tem compaixão, o teu poder sustenta o testemunho do teu povo. Teu reino vem a nós, Kyrie eleison. Deus vem ao nosso encontro, nos acolhe, nos abraça. Por isso elevamos a nossa oração. Deus de bondade, Criador do mundo, estamos passando pelo caminho da pandemia do coronavírus. E Tu tens sido para nós o Deus que nos fortalece e sustenta, pelo que nós Te somos imensamente agradecidos e agradecidas. Fica conosco neste momento que queremos nos alimentar de Tuas palavras e da reflexão dela. Te pedimos que irás nos animar, como animastes aos Teus discípulos e as Tuas discípulas. Abra o nosso coração, dá-nos o entendimento para compreender a Tua vontade, mediante o estudo da Tua palavra. Por Cristo Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nos preparemos para o momento do ouvir da palavra, cantando Como Tu Queres. Como Tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim Tua vontade se cumpra em mim. Como Tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim Tua vontade se cumpra em mim. Que bom que você está conosco neste culto, meu irmão, minha irmã. E agora nós ouvimos a primeira das duas leituras bíblicas. A primeira leitura que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 até 7. Carta do apóstolo Paulo, a segunda delas, à comunidade de Corinto, capítulo 1, versículos 3 a 7, está assim escrito: Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim, como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são, e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Até aqui a palavra
de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 7. E nós vamos agora aclamar a leitura do Evangelho cantando Buscai primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, porque podemos também hoje ouvir e meditar na palavra de Jesus, registrada no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35, que nos diz: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Um deles, chamado Cleopas, respondeu entristecido: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e que não sabe o que aconteceu por lá nesses últimos dias? Ele então perguntou: Do que se trata? E eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante.
Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram a Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão Pedro. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Até aqui as palavras do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Que Deus nos dê nesse momento bons ouvidos e um coração aberto para receber a sua palavra em nossa vida. Estimada irmã, hoje a palavra nos convida para fazermos uma caminhada. Mas não me entendo mal, não falo de caminharmos pelas ruas da cidade, mas caminharmos por essa narrativa do Evangelho, com esses dois discípulos que voltavam para casa, e prestarmos atenção nos passos desses discípulos, no modo como eles caminhavam, prestarmos atenção no modo com que Jesus tratou das dores e dos dilemas desses discípulos, porque são as nossas dores e os nossos dilemas que ali são trabalhados. Talvez você que esteja nos ouvindo, nos vendo no dia de hoje, também perceba que teu caminhar nesses últimos dias, nesse último mês, tem sido um caminhar sem esperança, e talvez você também necessite, assim como os discípulos, de restauração. Vejamos que os discípulos que caminhavam para casa, caminhavam decepcionados com a experiência que tiveram em Jerusalém, pois a esperança que eles tinham foi sepultada com Jesus, e por isso eles retornam para o seu vilarejo, para Emaús. Mas um detalhe: no único dia em que não deveriam ter retornado, no mesmo dia em que as mulheres vão ao túmulo de madrugada e não encontram o corpo de Jesus, mas encontram anjos cujas palavras fazem com que elas relembrem que Jesus havia dito que ressuscitaria no terceiro dia. Esses discípulos vão para casa no mesmo dia em que Pedro também corre para o túmulo para verificar o testemunho das mulheres e encontra o túmulo vazio, e ele volta admirado. Ou seja, enquanto as mulheres e Pedro voltam admirados, entusiasmados com a ressurreição de Jesus, aqueles dois discípulos retornam para casa decepcionados. Voltam decepcionados mesmo tendo sido avisados da ressurreição. É o que nos revela os versículos 22 a 24. Eles foram avisados, eles foram comunicados de que Jesus havia ressuscitado, de que o túmulo estava vazio, mas eles não creram. E essa falta de fé, esse não crer, fez com que a volta para casa fosse uma caminhada de intensa discussão. E é interessante observar que Jesus se aproxima destes discípulos que estavam indo no caminho contrário, que estavam se afastando dos demais discípulos. Jesus vai atrás, Jesus se aproxima, Jesus chega sem fazer barulho, chega sem se anunciar, sem fazer alarde, vai andando, vai ouvindo os seus discípulos. E então ele pergunta: o que vocês tanto discutem? Vejamos que com essas palavras, Jesus faz com que eles reorganizem os pensamentos,
com que eles cheguem à raiz dos seus problemas. E o problema deles era que a esperança deles estava equivocada. Eles haviam depositado a esperança no lugar errado, ou melhor dizendo, haviam buscado algo que Jesus não veio para oferecer. É o que nos relata o versículo 21 do nosso texto. Eles criam que a obra de Jesus era restabelecer um reino político. Acreditavam de forma equivocada que Jesus de Nazaré era apenas um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante dos homens, e que este Jesus de Nazaré, profeta poderoso, iria redimir, resgatar o povo de Israel do Império Romano, fazendo com que Israel se tornasse novamente uma grande nação, como nos tempos do rei Davi. Mas esse Jesus foi morto, foi sepultado, e por isso eles estavam frustrados. Então Jesus compartilha com eles da palavra, da Bíblia que eles conheciam. Jesus os conduz pelos escritos de Moisés, pelos escritos dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam sobre ele, e faz com que eles entendam que a ideia que eles tinham de Jesus era uma ideia equivocada. Por último, Jesus também entra na casa destes discípulos e os serve na comunhão, no partir do pão. E é neste momento que os olhos deles se abrem e que eles percebem, que eles enxergam que quem andou com eles até então, quem os acompanhou pelo caminho, era Jesus ressuscitado. Mas Jesus desaparece. E a pergunta que fica é: por que Jesus desaparece nesse momento? Porque naquele momento, os discípulos de Emaús tinham o que era necessário: o conhecimento correto sobre quem era Jesus. Jesus não era um profeta poderoso em obras e palavras, mas é o próprio Deus que se fez um de nós, o Deus conosco que caminha em nossos caminhos, que caminha ao nosso lado. E eles também agora criam na ressurreição, criam na vida. E é por isso que eles corrigem a rota. Quando eu falo corrigem a rota, é porque Jesus havia ordenado os seus discípulos que permanecessem em Jerusalém, até que fossem revestidos com o poder que vem do alto, até que ele enviasse o Espírito Santo. E é por isso que esses discípulos retornam para Jerusalém, mas retornam diferentes, não mais discutindo pelo caminho, não mais debatendo, conversa fiada, mas voltam com passos firmes, dispostos a compartilhar da alegria do encontro com Jesus. Estimado, estimada, eu não sei como você recebe essa palavra no dia de hoje, mas essa é uma narrativa muito especial. É uma narrativa belíssima e especial para os dias de hoje e para o tempo em que vivemos. Porque, assim como os discípulos que voltavam para casa e estavam sem esperança e discutiam, nós também temos discutido muito nos últimos dias. Nós também temos discutido muito nos últimos meses. A pandemia nos pegou desprevenido, interrompeu muitos planos que nós tínhamos para esse 2020. E nós estamos discutindo diariamente em casa e nas redes sociais, como se fôssemos doutores em microbiologia, em virologia, em economia. Debatemos o tempo todo e expomos as nossas ideias, expomos as nossas respostas simples para um problema muito complexo. Lançamos dúvida sobre a situação: será que é tão grave assim? Muitos outros se agarram a teorias da conspiração. E a grande verdade é que todos nós estamos desorientados. Não porque nos faltem recomendações sobre como procedermos nesse tempo,
mas estamos desorientados e continuaremos desorientados enquanto não abrirmos os nossos olhos e os nossos ouvidos para o projeto de Deus em nós. Em meio a tudo isso, ainda que nós não percebamos, Jesus nos acompanha. Jesus está ao nosso lado e vai nos apontando por meio da sua palavra o caminho que pode nos reconduzir ao encontro. Esse caminho passa pelo respeito, pela tolerância, pela promoção da paz, pela valorização da vida, pelo cuidado com a nossa higiene e pelo cuidado com os mais frágeis e os que estão em necessidade. Nas palavras da carta aos Coríntios que nós ouvimos há pouco, o apóstolo Paulo nos lembra que é porque Deus nos acompanha e nos consola em nossas tribulações, que nós também podemos e devemos consolar e amparar uns aos outros. Ser igreja de Jesus Cristo é caminharmos conscientes de que a nossa tarefa é aliviar as dores uns dos outros. Por isso nós não podemos nos deixar consumir por discussões, mas devemos buscar refletir a nossa situação à luz da palavra de Deus. E é por meio dela que nós entendemos e percebemos que este é um tempo de agirmos, é um tempo de partilharmos, é um tempo de doarmos, é um tempo de estarmos atentos à palavra de Deus que nos impulsiona para caminharmos com fé, esperança, amor e para compartilharmos a compaixão. É naquela casa junto aos discípulos que Jesus compartilha da palavra, compartilha da vida e impulsiona, fortalece esses discípulos para que quando se reencontram com os seus, levem boas novas de grande alegria. Em nossas casas nós temos tido a oportunidade de sermos nutridos e fortalecidos pela palavra de Deus. Essa palavra, volto a dizer, quer nos conduzir à compaixão, ao cuidado com o nosso semelhante, para que quando nós nos encontremos, possamos partilhar a vida. Que nessas palavras Deus nos oriente, nos abençoe e nos guarde. Amém. Queremos, refletindo nessa palavra, ouvir e cantar o hino Compartilhar Compaixão. Frutifique em ação.
consiga buscar sentido em partilhar compaixão. Estamos chegando à parte final deste culto e nesse momento eu quero convidar você que nos acompanha para termos uma palavra de oração ao nosso Deus, onde nós podemos interceder e também agradecer. Oremos então. Misericordioso e amado Deus, nós te agradecemos pelo que de ti temos recebido neste culto. Muito obrigado. Obrigado pela palavra que vem pelas músicas, pelas leituras bíblicas, pela pregação que o pastor Felipe nos trouxe. Ajuda-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo, a pôr em prática e a testemunhar tudo o que hoje ouvimos e recebemos de ti durante este culto. Nós continuamos clamando pela situação desta pandemia, da Covid-19, e todas as áreas das nossas vidas que ela tem atingido. A saúde física, emocional e espiritual, a questão da economia e outras mais. Continuamos orando, pedindo sabedoria que vem de ti para as autoridades do meio político, da classe científica, da área da saúde e também autoridades religiosas, para que sempre transmitam a verdade à população e tomem, com a tua ajuda, as decisões corretas para esses tempos que estamos atravessando. Toma em tuas mãos e cuida de cada situação de sofrimento neste mundo. Muito obrigado por caminhares conosco. Muito obrigado por nos abrires os olhos, por ouvires também nossos desabafos, nossas inquietações. Obrigado por nos sustentares, física, material, emocional e espiritualmente. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que somos e tudo o que temos pela tua graça. Faze-nos também teus instrumentos para aliviar o peso que o nosso próximo carrega. Tudo mais que nós temos a agradecer a ti, a te louvar, a pedir por nós e por outras pessoas. Nós agora vamos levar a tua presença por meio da oração que o teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, agora nós recebemos a bênção do nosso Deus. E se você sentir à vontade, faça este gesto de recebimento. Deus abençoando você e os que convivem com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar, resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a alegria, a esperança, o ânimo que dele vem. Deus seja contigo e com os teus, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, por vocês ter estado com a gente nesse culto, você que é aqui de Joinville, de outros lugares, você que é da Igreja de Confissão Luterana ou não, não importa, aqui é Evangelho, é família da fé. Nós desejamos a você um bom domingo, uma abençoada semana e convidamos para a próxima vez, para o próximo culto, a estar com a gente aqui também. Sigamos, permaneçamos na paz do nosso Senhor. Amém.